ninguém viu nada, quem não estava aqui não assistiu nada, então ninguém nem vai ficar sabendo. Então, a gente vai começar a partir desse momento, vamos olhar o programa que a gente estava executando até agora aqui. Então, eu vou compartilhar para você, para mostrar o que você está me falando. Foi esse programinha aqui, né? O programa que a gente estava pensando que tinha sido postado lá no grupo para vocês fazerem. Ó, o merchandising. Pode fazer isso não, então. Esse %D é de inteiro, tá? Não é de double. Double é LF, tá? Mas vai ser diferente ainda. Quando o %D ali vai ser do próprio inteiro, %D. %F, float. Você está falando disso aqui, né? Da chamada aqui. Isso, mas aí se eu declarar ele como %I também funciona. %I? Ou não? Não, eu acho que não. Deixa eu ver. É porque assim, cara, eu fico com essas dúvidas, é porque eu programo em C esporadicamente. Eu uso. Deixa eu ver um negócio aqui. Professor. Oi, pode falar. Eu tinha dado uma olhada que esse %D é para decimal. Diferente %. Ó. I, preciso. %. É isso mesmo. Olha exibe aqui, o aqui, inteiro em formato decimal. Os dois são e inteiros. Tem o I que exibe e tem como declarar como percento I também, que fala como exibe o inteiro. O inteiro, o I%I, permite entrar no formato hexadecimal ou octal. Então, eu posso trabalhar no %I, quando você estiver utilizando, o inteiro, mas no formato de base diferente, tá? Por isso que eu já vi o %I, mas eu nunca tinha nem parado para utilizar em C, não. E olhou para inteiro, já usa lá o %D, mas assim, professor, estou utilizando o %I, é problema? Não, mas tenta tomar cuidado para se você estiver trabalhando com uma base diferente, né? Aí você misturar %D em um momento e %I no outro, vai dar errado, entendeu? Se chamar a variável de %D int e chamar a variável no outro momento de %I, provavelmente vai dar errado em algum momento da compilação. E se for float, então é %F mesmo e inteiro %D. E se declarar como double, também coloca como %D. Ou você falou qual aí? L e F? Não, então, normalmente quando a gente vai colocar a variável double, a gente já faz a chamada para um float mais extenso, né? Então, pode colocar LF e utilizar para o próprio double. Mas se vocês assim, professor, eu quero utilizar a medida certinha do %D, %float, %LF. Para cada programa, você vai ter uma quantidade de casas diferentes. Então, depois eu compartilho com vocês aí a unidade de cada um e o tamanho de memória. Eu acho que naquele primeiro slide que a gente tinha trabalhado em sala já tinha, né, essa indicação desses valores. Mas se não tiver, vocês me falam que eu mando para vocês, tá? Sim, eu acho que eu tirei até de lá mesmo. Mas eu vi uma videoaula que ele explicava dessa forma que eu comentei com você. Para começar a utilizar o %F, né? Ou %I. Tá. Mas assim, entenda que os dois vão representar float, só que o %I você consegue utilizar para base hexadecimal ou octal. Viu que é double ou float? Esquece I ou %D. Você vai utilizar o %F, tá? O máximo que vai acontecer de você estender, de você ir lá para o double, vocês colocarem um LF. Então, se eu tivesse colocado na declaração aqui, ó. Aqui, double, né? Na leitura, eu teria que colocar aqui L. Não, perdão. Aqui, ó. LF. E aqui também. LF. E aí eu teria que mudar toda a minha sintonia com LF. Só que dentro do for, a gente vai ter que trabalhar com esse elemento como sendo o próprio inteiro, né? Estão me ligando aqui lá da faculdade. Deixa eu só mostrar. Então, conseguiram pegar essa primeira ideia aí, galera? Sim. Vamos lá. Declarar a variável como double desnecessariamente pode consumir um tempo de processamento desnecessário, por exemplo, já que ele é para número... Quando que eu vou trabalhar com double? Se eu for trabalhar com double, vai ser só quando eu tiver números muito extensos. Precisa de fazer um cálculo aí que isso aí vai explodir para
para valores muito grandes. Aí você vai usar o double. Não é um valor muito grande, float. Tá? Ah, professor, mas eu não estou trabalhando com float, estou trabalhando com inteiro. Quanto maior for a representação das variáveis que vocês possuem, para os programas mais simples, vocês não vão sentir tanta diferença. Mas quando a gente estende isso aí para programas mais pesados, para outros tipos de representações, aí vocês vão ver que a linguagem acaba sendo prejudicada quanto ao tempo de processamento e tempo de armazenamento. Porque, pensa assim, o double é um espaço de memória maior. Só que esse espaço ocupou o mesmo... Eu joguei dentro desse espaço uma variável inteira, que é bem pequenininha. E o que aconteceu com aquele outro espaço lá grande? Ficou ocioso. Ficou ali parado sem nenhuma utilidade. Então, por isso que é importante a gente tomar esse tipo de cuidado. Tá? Beleza? E aí, galera, assim, principalmente para o pessoal da computação aí, né? Quando a gente está trabalhando com banco de dados, principalmente, voltei para a ideia de armazenamento de variáveis. Se porventura eu armazenei uma variável com espaço de memória muito grande, fui lá e ocupei só uma partezinha, aquele espaço que ficou ocioso é espaço para hacker vir entrar e invadir computador, invadir banco, invadir o seu sistema. Então, quando a gente está trabalhando com segurança, essa questão de memória é muito importante para a gente não deixar lacunas que podem ser preenchidas por variáveis parasitas, variáveis externas e tudo mais. Ou seja, elementos que a gente consegue inserir ali e deixar ele vasculhando espaços de memórias não utilizados para eu poder conseguir varrer todos os restantes das variáveis. Imagina, se eu conseguir incluir um elemento numa posição de memória, para ele conseguir acessar as outras posições de memória, basta ele começar a varrer toda a memória. Então, por isso que é legal a gente ter essa preocupação ainda maior quando a gente está trabalhando com segurança, né? Desde já, quando a gente está trabalhando com um princípio básico, que é a questão do algoritmo. Tá? Vou voltar lá para o compartilhamento da tela, mas como eu falei para vocês, tentem usar ao máximo e tirar essas dúvidas, porque se não der tempo, por exemplo, professor, a gente está parando para poder resolver exercício na aula, tem muita coisa para poder fazer e tudo mais, no sábado eu já vou disponibilizar para vocês um segundo horário. Esse segundo horário já vai servir para vocês usarem para mais exercício e tudo mais. Aí, essas dúvidas que vão ser mais pontuais, se for acontecer no meio da semana, por exemplo, já manda lá no grupo, que se eu ver que tem muitas dúvidas e vocês estão com dificuldade, monto uma videoaula e posto lá para vocês antes da própria aula do sábado. Então, é legal vocês tentarem fazer isso aí, utilizar, ver se está com dúvida nos slides, se não está, se está legal, para eu poder conseguir ter um material e bolar, tá bom? Então, questão do for. A gente tem aí um passo que a gente vai ter que definir sempre a estrutura de repetição, o condicional dessa estrutura e a representação de como que eu vou caminhar com esse elemento, né? Então, isso aí a gente já trabalhou e a gente tinha acabado de falar naquela aula presencial, a gente falava o seguinte, o for, eu também posso utilizar um while, né? Pensar na variável de while para poder fazer aquele princípio do for, para poder de fato ir lá e conseguir trabalhar com o elemento do for que eu preciso de executar fazendo essa conversão simples. Então, se eu trabalho com for, eu consigo converter ele e utilizar esse for aí como sendo um while. Então, dessa forma aí, transformando a inicialização, o incremento e a condição para os pontos distintos do while, né? Se vocês pegarem, por exemplo, aqueles exercícios resolvidos lá, que eu postei para vocês, daquela lista, vocês pegam aquele exercício, é legal vocês começarem a brincar. Se aqui está com for, vou trocar esse laço, vou tentar jogar outro laço para ver se executa do mesmo jeito. Ou se está no while, vou jogar o for para ver como é que eu faço para poder fazer essa conversão. Esse aprendizado só vai ser feito se vocês conseguirem executar essas trocas de situações e tudo mais. Então, no segundo caso, eu também posso omitir qualquer um desses decrementos dentro do for. Eu posso criar um for aí sem a variável inicial dada para a gente, aquela variável que a gente chamou. Se essa variável já está sendo emitida fora do for, eu posso vir aqui, ó, como está descrito aqui depois debaixo do scanf, e colocar o próprio ponto e vírgula. Então, ponto e vírgula, A menor que B, A mais mais. Eu não preciso do C, porque a minha condição é entrar no for e verificar essa condição, sem condição inicial. Então, a condição inicial já está definida lá em cima. Condição inicial é o quê? Eu chamar o valor de A e chamei o valor de B. Agora eu preciso de fazer uma representação onde A é menor que B. Se A for menor que B, eu vou lá e faço o que está aqui dentro do for. E aí, ao invés de criar uma variável C, o que eu fiz? Eu joguei a própria variável A aqui, ó, como sendo o incremento. A própria variável A vai servir como base da condição e também como incremento.
uma segunda forma de eu escrever a mesma coisa que a gente fez no slide passado, mas agora sem a representação aqui do condicional, da inicialização, né? Eu tirei a inicialização e deixei o condicional por si só já ter a representativa do que você vai precisar de fazer no exercício. Tá. Então, vamos trabalhar agora com o próximo. Eu posso também ter um for sem a condição, sem aquele ponto e vírgula do meio. Omitir a condição, se eu não crio essa condição de colocar aí quando que ele vai parar, qual que é a consequência de eu tirar essa condição? Que eu vou ter aqui um laço infinito. Se eu jogar os for, né, a inicialização, como está aqui, ponto e vírgula, nada aqui dentro, ponto e vírgula C++ aqui, ou I++, ou qualquer outra variável, vai ter problema? Não. Ele vai rodar. Só que ele vai rodar sempre e nunca vai parar, porque a condição sempre vai ser verdadeira, né? Não tem condição para poder verificar, ele vai entrar e vai começar a verificação e vai rodar para sempre. E quando ele começar a fazer essa questão de rodar, de fazer o processamento contínuo ali, ele não vai ter nenhuma condição parada. Consequentemente, se eu deixar isso aqui rodando, o que ele vai fazer? Ele vai consumindo memória do computador, consumindo até você conseguir consumir toda a memória do computador. E aí, quando você consumir essa memória, o que vai acontecer? O programa vai parar, forçado, né? Por condições extremas aí de você não conseguir deixar ele ter um laço infinito. Dependendo da situação, eu posso criar um laço infinito? Pode. Se você quiser um programa que fique rodando infinitamente, mas não processando nada, só esperando uma variável externa. Quando essa variável externa aparecer, você precisa de executar alguma condição. Aí é legal você ter o laço infinito. Vamos imaginar que você tem uma variável qualquer ali que está dentro do for, e essa variável está associada a um sinal externo, um sinal de um Arduino, um sinal de um sensor. E aí, se porventura você acontecer daquela variável ser setada em 1, ou seja, aquela variável ser ativada, você precisa de executar um comando em alguma outra parte do programa. Aí você vai lá e desloca a atenção para a parte do programa. Se esse laço for infinito, se aquilo lá estiver executando, mas não estiver consumindo nada, só estiver rodando infinitamente, você pode aproveitar para poder fazer alguma monitoração, né? Monitorar alguma variável em tempo real. Porque quando aparecer aquele sinal, o que você vai fazer? Você vai lá e vai ter a resposta automática do programa. Então, é legal vocês também conhecerem, porque às vezes vocês podem pegar um software, até mesmo um software legado. O que é um software legado? Um software mais antigo, que está em execução há muito tempo, mas que utiliza uma linguagem aí que talvez vocês não conheçam, então a própria linguagem C. E aí vocês pegam um tipo de software desse e rodam e vocês verificam esse tipo de situação aqui. É problema? Não, não é problema. É só um loop que está ali esperando alguma variável, alguma inicialização futura. Posso também ter aí a representação do for sem o incremento. Quando eu omitir o incremento, eu também vou criar um laço infinito, né? Porque eu vou ficar olhando sempre para a mesma variável, eu vou ficar criando ali aquela representação. Só que se eu olhar para um laço infinito sem o incremento, novamente, a única forma de eu mudar aquilo ali vai ser eu ter recebimento de uma variável que ela é externa do programa, porque a variável vai ser fixa. Não tive um incremento. Se eu não tive um incremento, eu vou ter que ter um outro comando externo que vai fazer isso para mim. Então, o incremento pode ser feito nos próprios comandos. Então, ó, aqui nesse caso do for C igual a A, C menor ou igual a B, e não coloquei o incremento. Mas dentro do loop, eu vim pedir para fazer o printf C, e dentro do loop eu fui lá e coloquei C++. Então, eu coloquei aqui o lugar do incremento que estava aqui na frente, eu coloquei ele aqui embaixo. Esse programa, do jeito que está aqui, vai rodar igual o programa anterior. Não vai ter diferença. Esse aqui, ó, vai rodar igual o primeiro programa que a gente fez. Esse aqui. O que eu fiz? Ao invés de colocar o C++ aqui, eu desloquei ele aqui para baixo. Mas, olha, ele vai entrar no for, vai executar, vai imprimir na tela. Depois, o que ele vai fazer? Vai incrementar. Aí volta para o for e faz a mesma coisa e fica nesse loop. Quando a gente faz essa troca, a gente não tem nenhum prejuízo. A gente vai trabalhar da mesma forma. Só que essa forma de escrita do for aqui, se vocês forem analisar, ela é bem parecida com o while. Olha aqui. Ó, onde que está a impressão? Aqui, ó, printf, né, %d, um inteiro do tipo C, o tipo inteiro que é a variável C, e dá o incremento depois de você chamar o printf. Vão lá no comando do while aqui agora. Ó,
Você tem a inicialização fora, aí agora você tem aqui a condição, printf e mais. A diferença que teve aqui foi chamar C de I. Aqui está I, lá está C. Né? Então aqui, ó, vem para cá, C++. Se eu quisesse fazer o while com esse programinha, bastava pegar isso aqui, jogar para cima e deixar isso aqui dentro do comando do while, que ia rodar do mesmo jeito como a gente já tinha feito no teste anterior, utilizando lá o deve ser mais. Tá? Então, escreva um programa utilizando o for para calcular a soma dos elementos de 1 a 10. Aí, esse exemplo aqui, a gente já fez algo parecido lá na sala, né? Só que lá na sala, o que a gente fez? Foi lá e fez o teste de mesa com a variável soma. Só que aquela teste assim, que a gente utilizou a variável diferente, né? A condição de laço diferente, era o while, que já é o for. Vou começar com i igual a 1 e vou fazer o incremento até i igual a 10 e vamos ver o que acontece aqui com esse programinha direto. Ok. Vou compartilhar aqui a mãozinha aqui, câmera. Tá funcionando? Tá. Deixa eu abrir a telinha aqui. Se vocês virem essa situação aqui que está aqui, vocês vão ver quase um estúdio profissional. Tem até parada para poder fazer isso direitinho. Então, ó, o for para a gente aqui, ele vai de i igual a 1. Depois, i menor ou igual a 10. Depois, i mais. Isso aqui é o comando do for. Então, para esse caso aí, na hora que ele entra no for, o que eu tenho de comando de execução? A execução do comando é eu fazer essa operação aqui, ó, S igual a S mais 1. Essa aqui é a execução que eu preciso de fazer. Lá em cima, eu coloquei assim, ó, S igual a 0. A variável S foi inicializada com o valor de 0. Aqui embaixo a gente já paralisou o for e falou assim, ó, com isso aqui você vai conseguir agora, de fato, executar o programa e conseguir fazer com o S inicial começando por 0, né? O S começando pelo valor de 0. Então, se o S vale 0, na hora que eu vou entrar nessa condição aí, eu vou começar a fazer o ponto. Qual que é o ponto? Eu preciso de fazer a soma, aqui não é 1, tá? É I. Aqui, ó. Aqui é I. Eu preciso de fazer a soma dos 10 primeiros números, a soma dos elementos que vão de 1 até 10. Então, professor, se eu preciso de fazer isso, basta eu pegar isso aqui agora e executar para ver se isso aqui está sendo feito mesmo, ou como está sendo feito. O i no início vale quanto? 1. O i vale 1 e lá em cima, na hora que eu executei, o s vale 0. Então, ó, o s no começo aqui, na primeira linha, o s está valendo 0. Né? Quando entra aqui. Então, o s vai receber o próprio S. Quanto que é o valor do S? 0. Aqui que a grande maioria se confunde. Ó. O que você está antes da igualdade, você vai ser a variável que está recebendo. A variável que está recebendo, ela é S. Então, você mantém ela fixa. S recebe. Recebe o quê? S. Aí, agora, no recebimento, você acessa a posição de memória. Eu vou lá acessar a posição de memória de S e ver qual que é o valor que está fixo em 0. Em S. A S está valendo 0. Agora, mais I. Quanto está valendo I? A I está valendo 1. Então, S recebe 0 mais 1. Então, o S agora passa a valer 1. Certo? Agora, no próximo passo, né, na próxima execução, o que eu vou ter? Eu vou ter que o S rodou aqui, né? O I deixou de ser 1 e o I passou a valer quanto? O I passou a valer 2, porque a gente saiu do for, né? A gente executou o comando de incremento. O S, que a gente acabou de somar, está valendo 1. E aí ele vai entrar de novo no for. Na hora que ele entrar de novo no for, ele vai fazer a pergunta. Olha, qual que é o valor de I? Esse valor de I é menor ou igual a 10? Ah, o I vale 2. E é menor ou igual a 10. Então, executa de novo esse comando. Então, assim, eu vou executar de novo, vou pegar S, deixo o S fixo e agora eu vou fazer S igual a S mais I. Então, qual que é o valor de S na posição atual? S vale 1. Então, vai valer 1 mais o valor de I, que agora está valendo 2. Então, S passou a valer 3. Então, acabou esse segundo laço, o I vai passar a valer 3
e o S está valendo 2. Vou fazer isso de novo. S igual a posição atual que ele vale 3, mais o próprio I, que agora vale 3. E aí eu vou fazer que S é igual a 6. O I passa a valer 4. O S passa a valer 3. Vamos baixar isso aqui para 5, tá? Para a gente não ficar muito tempo. Vamos colocar aí menor que 5. Então, na próxima rodada, o que vai acontecer? O S passa a valer 6, né? 6 mais o valor de I. O I na rodada que teve a virada do loop, estava indo 3. Então, 6 mais... Não, ó, saiu aqui com I igual a 2. Aqui tinha que somar 3 mais 2, né? Aqui já estava valendo... É isso aí, tá certo. O I agora está valendo 4. Então, vai ser 6 mais 4. 6 mais 4. E aqui o S está valendo 6. Perdão. Então, 6 mais 4 que vai me dar o valor de S igual a 10. Aí, ó, S está valendo 10, só que o I, que valia 4, vai passar a valer quanto? I vai passar a valer 5. E o S continua valendo 10. Né? Aí, agora, vou para a próxima rodada. A próxima rodada, o I continua sendo menor ou igual a 5. Ele é igual a 5 agora, então ele continua entrando, por causa do igual lá do for, né? Então, nessa rodada aqui, que eu vou fazer? Vou colocar o valor do próprio S, que está valendo 10, e vou somar mais o valor do I, que é 5. Então, S, que é 10 mais 5, vai me dar aí o valor de 15. Tá? De forma análoga, galera, se a gente quisesse aí, aí isso aí seria rodado, seria apresentado lá no próprio dev, né? Vocês iam rodar o programa e ia sair esse valor, se vocês tivessem colocado até 5, vocês iam ter isso aqui executado. De forma análoga, vocês já viram aquela sequência de Fibonacci, onde vocês precisam de fazer uma representação de série e tudo mais? Se vocês quiserem pegar os exercícios lá de cálculo de vocês, por exemplo, para poder fazer testes disso, vocês vão poder executar para vocês testarem também. Isso aí, qualquer teste que você vai fazer de série, que seja de sequência, alguma coisa assim, vocês podem fazer o teste utilizando essas brincadeiras de recursão dos algoritmos. Então, a gente pode fazer essa utilização constante aí no que a gente precisar ou ter necessidade de ter algo computacionado mais fácil, né? Deixa eu colocar aqui de novo. Colocar aqui. Aí voltou para a posição inicial. Viram aí, né? Se eu pegar esse programa aí, digitar lá no dev, vai ser exatamente isso que o programa vai estar executando, né? Vai estar criando um loop onde o S vai estar rodando infinitamente não, até o I ser menor ou igual a 10 e no final a gente vai ter a soma desses números. Professor, eu quero pegar a multiplicação de todos os números, quero pegar e fazer lá um fatorial, né? Quero ver quais são os números que são multiplicados de 1 até 10, por exemplo. 1 vezes 2, vezes 3, vezes 4, vezes 5. Como é que eu faço para criar a função fatorial? Mesma coisa. A função fatorial aqui seria você colocar o elemento e ir fazendo a recursão. Até um exemplo, é um exercício bem legal que a gente sempre faz quando a gente está nesse tópico, né? A gente conseguir fazer funções como a própria função fatorial. Com licença, professor, tem uma tela preta no meio da sua tela aí. Não sei se você está observando. Deixa eu ver aqui. Não, é bom vocês falarem sempre quando tiver isso aí, tá? A apresentação de PowerPoint. Vocês estão vendo a apresentação aí agora direitinho ou ainda tem a tela? Tá no canto agora, esquerdo. Não estão vendo ainda essa tela preta? Não, agora não. Tá no slide. Ah, tá. Tá, comando for, beleza. Aí a gente pode escrever isso aí que foi a soma dos elementos que a gente acabou de fazer. E aí a gente tem a utilização do comando break, né? Esse comando switch, que é um caso alternativo do if, é muito legal também da gente relembrar para vocês utilizarem aí no dia a dia. O comando switch, que é justamente a escolha que você tem, é legal para vocês fazerem utilização em menus. Por exemplo, eu quero fazer uma operação que dentro dessa operação tem várias alternativas, né? Eu posso querer fazer um menu aí para poder somar, subtrair, dividir, multiplicar. E aí dentro desse menu, eu não vou mais ter só um if. Se acontecer isso, faça isso. Se acontecer aquilo, faça aquilo. Tenho várias opções.
Então, o que eu posso ter? Né? O que é esse comando break que a gente tem? Ó, você declarou uma variável inicial, fez a leitura dessa variável. Imagina que isso aqui está dentro de um programa qualquer, tá? Aí, você vai pegar essa variável agora e vai analisar. Ó, pega essa variável, que é a escolha que você teve aqui, e analisa ela. Se a sua variável digitada for 1, vai lá e faz essa condição. E no final vai dar um break para poder sair. Se a sua variável 2 for o 1 ou 3 ou 4, outro número, faz uma condição e depois um break para sair. Se for uma terceira variável, a mesma coisa. Então, o switch case nada mais é do que você ter uma opção de avaliar uma variável. Essa variável pode ser um número, pode ser uma letra, pode ser qualquer coisa. E em cima dessa avaliação, vocês tomarem uma decisão. Então, como o caso do exemplo lá do Gabriel, que a gente pode falar. Eu fiz o exercício 6 da lista que você passou pelo switch case. Uhum. Se você quiser, eu posso passar aqui. Manda aí, então. Manda aí pra gente mostrar junto aqui para todo mundo. Fazendo um favor. Chat. Abrir o chat aqui. E aí a gente mostra o exercício aqui. Deixa eu abrir ele aqui. Aqui depois tem outro exemplo, tá? É legal esse compartilhamento de todo mundo, porque com as dúvidas de vocês eu vou sabendo também como vocês estão em questão de desenvolvimento. Tá? Você está passando pelo WhatsApp ou pelo chat? Peraí, deixa eu só salvar aqui, que não está salvo não. Vou salvar aqui e já vou passar, peraí. Beleza. Eu também fiz esse 6 com o switch case. Deu certinho. Aham. Funciona se declarar como caractere também, professor? Case A, case B também funciona. Mas aí você tem que fazer que nem aquela, colocar entre aspas lá, tá? Coloca entre aspas sim. Né? Ah, beleza. Mas funciona. Show. Pode colocar A para isso, B para aquilo. Eu sempre prefiro o número porque caractere em si às vezes dá uns probleminhas, mas pode usar do mesmo jeito. Era até a dúvida que eu ia comentar com você, que fazendo os exercícios que dependiam de caractere, na maioria das vezes estava dando problema. Quando fazia com... Não dá erro, não, quando você faz com número inteiro, essas coisas. Mas quando você faz caractere... Com caractere, às vezes a gente tem que acessar controle de memória. Você tem que tomar cuidado para esses errinhos assim. Aqui apareceu, deixa eu abrir ele. Abriu. Switch case. Beleza, vamos jogar lá no Dev agora. E aí eu já compartilho a tela com vocês. Compartilhei. Tela, Dev. Beleza, vocês estão vendo a tela do Dev aí direitinho? Sim, não, talvez. Jóia. Então, aqui a gente tem, o programa escreva um número de 1 a 12, aí esse número salvou como %i, beleza? A gente pode utilizar aí o %i com %d, beleza? Se você utilizar o %i, lembra de sempre utilizar %i em todas as representações. Se utilizar %d, sempre tudo em %d. Então, salvei aí como o número, né? Aí eu vou fazer a avaliação desse número, tá? Esse número, então, para mim, ele pode ter alguns casos de utilização. Se eu quiser fazer essa representação aí, eu vou lá e faço, digita, se você utilizar se digitar 1, o que você vai ter? Você vai vir aqui e vai fazer esse printf. Se você digitar o 2, o que você vai fazer? Você vai vir aqui e vai fazer esse comando de baixo. O que quer dizer isso? Que você vai imprimir na tela o valor janeiro, valor fevereiro, valor março, valor e tudo mais. Só abrindo a discussão para vocês. Esse case, tá, galera? Poderia ter aqui um comando maior, não precisava ser um único comando. Vocês poderiam ter umas chaves ali, a partir dessa chave você vai lá e destrincha vários comandos que podem ser executados. Não necessariamente uma única linha. Você poderia ter dentro de um if, alguma coisa assim também. Então, fez bonitinho aqui. Aí, em cima desse número, você já tem a possibilidade e você vai aqui no final ter um caso particular para caso você disponibilize, né? Para caso você digite um número que não está dentro daquelas condições. Porque, por exemplo, se eu digitei ali de 1 até 12
e quando eu digitar o 15, e se eu não tiver esse default aqui, esse valor externo, qualquer outro valor, o programa não vai entender que ele tem que parar. Então, ele vai ficar esperando um número que vai de 1 até 12. Mas se você digitar outro número, você vai lá e vai aparecer na tela, novamente, valor inválido, e aí você vai ter esse acesso aí direto. Ah, professor, quero colocar isso dentro de um loop. Tem como a gente colocar isso dentro de um loop e ficar isso aí rodando infinito e tal? Pode criar um loopzinho aqui e deixar a variável aplicada lá dentro do loop. Então, o programa que vocês mandaram aí, se eu executar aqui, o que vai acontecer? Ele primeiro vai olhar a variável que foi digitada, né? Olhei a variável num, e aí depois, dependendo da forma como você digitar, dependendo do que você digitar, eu vou mostrar aí os meses do ano, né? Para o usuário. Isso aqui também poderia estar condicionado à idade e tudo mais. Você digita o mês, ano idade, mês e ano, e você fala a quantidade de anos que a pessoa tem, qual foi o mês que ela nasceu e tudo mais. Eu criar um exemplo lá de signo, qual foi o signo da pessoa, de acordo com aquilo ali. Então, o Switch Case é muito legal para vocês criarem quaisquer circunstâncias do dia a dia de vocês, né? Independente da condição que vocês têm. Vamos executar aqui para ver se não tem nenhum probleminha. Já compilou. Eu vou compartilhar essa telinha com vocês agora. Stop. Vou lá agora compartilhar. Cadê? Compartilhei. Aí se eu digitar aqui a palavra, colocar meu aniversário, que é 12, vai aparecer lá dezembro. Ah, professor, esse exemplo aí foi simples. Foi simples, mas toda aplicação que vocês tiverem que fazer, depois em um caráter mais elaborado, o básico vai partir dessa estrutura. Então, a estrutura já está ali. É basicamente aquilo ali, não vai fugir. Eu não vou ter uma outra forma de escrever. O máximo que eu posso fazer é colocar uma chave a mais e manipular. Por isso que, às vezes, quando a gente vai trabalhar com algoritmos, a gente acaba falando que é mais ou menos uma receita de bolo. Tudo que eu fizer em um algoritmo que der certo, se eu replicar para uma outra problemática, eu consigo encontrar o que eu quero, né? O que, de fato, eu estou querendo trabalhar. Então, o comando break aí é justamente poder fazer isso, switch case, e o break é para poder sair. Então, nós vimos que 2 usos do comando break, interrompendo o comando switch, como exemplo, né? Que é esse caso. E, na verdade, o comando break serve para quebrar uma execução. Então, se eu estiver trabalhando do while, por exemplo, posso lá colocar um break e terminar a execução de uma parte do laço? Pode. O break é utilizado para você romper aquilo que você está fazendo, a rotina mais externa, e o programa volta a ser executado a partir daquela rotina que você parou. Então, se eu tiver lá 5 rotinas de execução, 5 passos, né? Se eu contei o break, que ele vai fazer, ele vai sair daquele passo que ele está e vai continuar executando os comandos externos. Um exemplo aqui, né, do while, eu tenho a verificação. Enquanto A for menor que B, o que você vai fazer? A vai receber A mais 1. Tá? Você vai digitando isso aí. Enquanto A for menor que B, a gente vai ficar no comando. Se o A for igual a 5, se eu digitei o A igual a 5 lá, o que eu tenho? Break sai e imprime o próprio valor de A. Então, eu vou fazendo isso aqui até chegar no 5. Quando eu chegar no 5, o que eu faço? Eu saio do próprio o while, que é aquela representação que está descrita ali. Então, mais uma forma da gente criar um laço aí. Quando eu estou dentro do laço, eu posso pegar e utilizar o break como uma forma de sair daquela condição e voltar para a rotina anterior. Como um comando break aqui, né? Eu estou na verificação do loop, né? Veio aqui e vou fazendo a rotina. A igual a mais 1. Vou somando. O A é igual a 5? Não. Então, eu venho e imprimo isso aqui. Vou lá e faço de novo até chegar na repetição. Quando eu encontrar o A igual a 5, o que eu faço? Saio da rotina e vou para a continuação do problema. Então, o break é utilizado para a gente conseguir quebrar rotinas que a gente está executando. E quando eu consigo quebrar essa rotina, de fato, eu vou lá e eu utilizo esse comando aí para o bem, que seria a utilização no desenvolvimento dos programas. Assim como continue, né? Continue, a partir do comando break, eu tenho a interação aí de estar determinando que eu posso utilizar o continue. Então, quando o comando continue executado, os comandos restantes da repetição são
ignorados. Se eu chegar naquele ponto e determinar o continue, os comandos que vão vir adiante são ignorados e o programa volta a testar a condição do laço para saber se o mesmo deve ser executado novamente ou não. É como se dentro do for eu colocasse uma palavra ali que vai fazer com que eu force a verificação novamente para poder ver se um argumento foi trocado ou não. Então aqui, ó, estou dentro do programa, itimei, vou lá, fiz a chamada de A e B, fiz o comando do while, fiz aqui A igual a mais 1, se A igual a 5, o que eu faço? Ó, você vai lá e vai, se A for se o A for menor que B, você vai ficar rodando aqui. A partir do momento que o A for igual a 5, você vai entrar. Na hora que você vê o continue, você vai pegar, executar o programa, forçar a verificação da variávelzinha que você tem para você conseguir sair do while e, de fato, ter o fecho aí desse laço. Tanto o break quanto o continue são usados em caso de particularidades. O que é legal a gente ter essas ferramentas? Porque em programas específicos, às vezes a gente quer forçar que o programa execute alguma coisa ou quer forçar que o programa saia de um loop. E aí, nesses casos, a gente tem essas duas ferramentas, né? Que servem para a gente para poder forçar tanto o comando de continuar a seguir uma sequência, quanto o comando de interromper aquela sequência e voltar para a rotina anterior. Então, ó, o continue, quando eu estava aqui, eu verifiquei que o A é igual a 5, né? E aí, ao invés de executar uma rotina que seria do if, o que eu faço? Eu volto a testar a variável do laço, para poder ver se aquela condição foi ignorada ou não. Se aquela condição não foi ignorada, eu executo de novo. Se a condição foi ignorada, eu vou lá e executo aí o fecho para poder sair do programa, né? Porque se eu verificar aqui que o A não é menor que B, ele não vai entrar, ele vai sair o quê? Vai vir e vai continuar o programa por fora da execução mais interna. Tá. Então, aí a gente fica naquele caso, né? Pô, professor, mas a gente está começando a ver esses sistemas e tudo mais, e aí agora a gente está trabalhando com as variáveis de array, as variáveis de vetores e tudo mais. Tem como eu estar trabalhando com elementos que são vinculados a tudo isso e ainda facilitar a minha comunicação? Existem formas de representação de estrutura, tanto como vetores, quanto matrizes e tudo mais, onde você consegue simplificar, né, as operações que você possui em caixinhas, como se fossem situações... deixa eu ver se eu tenho aqui uma condição definida aqui. Deixa eu pular isso aqui para o array de definição, que é um vetor. Vamos imaginar isso aqui, ó, que eu tenho várias caixinhas. Cada caixinha dessa aqui é um espaço de memória. Mas, por exemplo, se eu quero atribuir notas de um aluno, eu quero trabalhar aí com as notas do Gabriel ou do Everton, por exemplo. As notas do Gabriel, se eu tiver 5 notas para poder definir, eu sei que essas notas pertencem ao Gabriel. Então, eu consigo falar que a primeira nota, aqui a nota 0, a nota inicial do Gabriel, é uma nota, mas a segunda nota, apesar de ser uma nota distinta, também pertence ao Gabriel. Se eu não consigo utilizar esse array para a minha utilização direta nas aplicações, imagine esse programa exemplo que está aí, ó. Eu tenho aí a definição de um float, N1, N2, N3, N4, N5, são 5 notas, tá? E aí eu vou pedir para o aluno, digite a nota 1, digite a nota 2, digite a nota 3, digite a nota 4, digite a nota 5. Isso para um aluno. Agora eu vou fazer o comando de utilizar e de salvar esses elementos para o segundo aluno. O que eu vou ter que fazer? Digite a nota 1, digite a nota 2, digite a nota 3, digite a nota 4, digitando isso. A utilização de laço já faz com que a gente consiga sintetizar, simplificar isso aí. O laço eu consigo simplificar a forma como eu vou solicitar essas variáveis. Agora o array, o vetor, vem para a gente como uma solução de armazenamento. Ao invés de eu criar 5 variáveis, aqui N1, N2, N3, N4, N5, eu crio uma única variável, N1, com 5 posições. E aí, para cada posição, eu vou destinar um valor diferente. É mais ou menos isso que a gente consegue estar trabalhando quando estou trabalhando com vetor. Então, ó, para 100 alunos, precisamos de uma variável para armazenar a nota de cada aluno, 100 variáveis. Se eu estivesse trabalhando no tamanho normal, né? Um comando de leitura para cada nota são 100 scanfs. Um somatório de 100 notas, um comando de teste para cada aluno, 100 comandos if. Isso a gente estaria escrevendo.
e um comando de impressão na tela para cada um sem printf. A gente estaria escrevendo também. Então, o vetor, o array, serve para a gente como uma forma de simplificar. Ao invés de você ter 100 verificações daquele espaço, eu tenho um único campo, uma única variável com 100 possibilidades de armazenamento. Então, a gente consegue, de fato, trabalhando com isso de forma mais efetiva. Bruno, deixa eu ver isso aqui. O que me mandaram aqui agora? Meu Deus. Gostaria de saber se você vai ficar na matéria, se não pode ir. Não, é Bruno. Eu vou entrar na aula agora, mas eu acho que respondo. Menina me cobrando que eu não respondi ela. Desde 11 horas da manhã. Tem que responder depois. Eu vou responder. Então, ó, vou declarar ela como único nome e cada nomezinho desse eu vou ter 100 casas de utilização, né? Tá. Os arrays, então, são agrupamentos de dados adjacentes na memória, onde eu tenho aí o tipo de dado e eu aí vou colocar ali uma caixinha, como se fosse aí um tamanho. Por exemplo, se eu tivesse aí uma variável nota, a nota tem quantas possibilidades de nota? São 5, então eu teria nota, abre colchetes dos dois lados e coloco lá nota 5, que é o caso aqui, ó. Eu tenho um vetor, uma caixinha, com 100 notas. Cada caixinha dessa aqui vai ser uma possibilidade de inclusão das notas. Alguém ia falar? Tá. Então, nesse sentido, a gente já consegue simplificar algumas coisas, né? Se eu estiver trabalhando com notas, se eu estiver trabalhando com variáveis que eu preciso de ter a mesma representação N vezes, eu consigo trabalhar com uma única variável, onde essa única variável possui 100 casas, 200 casas, ou a quantidade de casas necessárias para a gente estar estudando ou trabalhando. Tá? Deixa eu voltar aqui, tirar isso aqui daqui. E aí a gente vai para um exemplo que a gente consegue visualizar isso. Vamos olhar, por exemplo, comando for while, não. Vamos pensar nesse daqui. O algoritmo para esse problema usando um array. Vamos ver qual que é o problema. Leia as notas de uma turma de 5 estudantes e depois imprima a nota que são as maiores do que a média da turma. Então, primeiro eu tenho que calcular a média, depois primeiro eu tenho que pedir essas notas, depois eu vou calcular a média dessas notas e depois ainda eu vou mostrar todos os valores que são maiores do que aquele valor de média, né? Quando eu olho para esse programa, para essa possibilidade aí, leia as notas de uma turma de 5 estudantes. Eu já verifico que eu tenho uma variável nota. Se eu fosse fazer 5 variáveis notas diferentes, eu ia ter 5 espaços de memória distintos para cada uma daquelas variáveis. A gente viu agora que com os vetores, eu consigo criar uma única variável que possui 5 casas distintas, né? E aí, ó, vou fazer isso. Vou criar uma variável do tipo float. Por que do tipo float? Porque é uma nota. Uma nota ela pode vir a ser contínua, né? Criei uma variável do tipo float. Uma variável inteira, tipo i, está dada aqui como i, né? O próprio valorzinho de i, que vai ser a entrada no for, né? Então, ó, float, nota 5, um espaço de vetor com 5 casas. E aí, aqui, a gente já vai fazer um parênteses aqui, ó. Ele tem 5 casas, tá? Mas a primeira casa dele vai ser a casa de posição 0. Então, eu tenho a casa de posição 0, a casa de posição 1, 2, 3, 4. Se eu quiser acessar a posição 2 do vetor, eu vou estar trabalhando com a terceira nota. A gente tem que sempre levar isso em consideração para a gente não perder, né, a ideia do que a gente está fazendo com esse vetor. Saiu mais uma pessoa. Então, ó, printf, digite as notas dos estudantes, vou digitar a nota. Então, for o i igual a 0, i menor que 5, i mais, já fiz a primeira parte. A primeira parte de quê? De estar trabalhando com essas variáveis associadas aí ao laço. Por que eu estou criando esse for? Porque eu sei que agora eu tenho um vetor com 5 casas. Quando eu vou fazer esse primeiro for aqui, o que eu estou fazendo? Eu estou pedindo para o usuário informar cada uma das notas. E agora, olha como que é feito o armazenamento, né? Ó, nota do estudante %D. %D é o quê? É uma variável. É uma variável do tipo inteiro. Esse %D está valendo o valor de i. Quanto que o i vale no início? 0. Então, informe a nota do estudante 0, que é o valor de i.
Aí eu vou pegar essa nota e vou armazenar, né? Ó, %F, vou armazenar ela no vetor. Só que o vetor da casa I. O I vale quanto? 0. Então eu vou lá na posição do vetor 0 e vou armazenar o que o usuário digitar. Aí, em cima disso aqui, quando eu tiver essa associação aqui, ó, vou armazenar na casa, né, do vetor notas na posição I, eu vou estar criando a primeira variávelzinha. Depois eu vou rodar de novo o loop. Na hora que eu vou rodar o loop, o I passa a valer 1. E aí ele está valendo 1. O que eu vou fazer? Vou informe a nota do estudante 1 e igual a 1, né? Está valendo 1. Eu venho, armazeno agora uma variável do tipo float no vetor notas, posição 1. E vou fazer isso até completar 5. Ó. Vou agora acessar o valor 2, informe a nota do estudante 2, armazeno na terceira casa, né? Porque a gente começou da 0, então vai até para a terceira casa, que é a posição 2 do vetor notas. Vou para o 3, vou para o 4. Quando eu chegar no 5, no igual a 5, o que eu vou ter? Ah, cheguei no igual a 5. Aí agora informe a nota do estudante 4, né? Porque a gente, para chegar no igual a 5, a gente está trabalhando com... estudante 5, perdão. Informe a nota do estudante 5, porque o I está valendo 5, %D. Aí, ó, chegou aqui, rodou o 4, né? Chegou no 5, ele nem vai executar esse comando, porque na hora que ele chegar no igual ali, eu vou ver que o I não é menor ou igual a 5, é só menor. Ele não pode, se ele for igual, ele não vai poder entrar nesse loop. Então, na hora que bater 5, ele nem vai executar o que a gente estava falando aqui. Ele já viu que é 5, o que ele vai fazer vai sair. Então, o que eu fiz? Criei para cada representação uma caixinha, que é justamente isso aqui. Ó. Deixa eu ver se tem a execução passo a passo aqui. Ó, tá aqui. Vou voltar para cá. Criei um vetor desse nível aqui, onde a primeira casa vai armazenar um valor, a segunda casa outro valor, a terceira casa, a quarta casa, a quinta casa. Na hora que eu estiver chegando na posição 5, eu estaria indo para a sexta casa, e a sexta casa eu não posso acessar. Por isso que a gente tem aqui uma possibilidade de até a nota igual, menor do que 5. Então, assim, fiz esse primeiro acesso. O que está fazendo nesse primeiro laço aqui, nesse primeiro for? Nesse primeiro for, a gente só está calculando, só está armazenando os valores da variável. Tá? Aí agora, eu tenho aqui um float médio igual a 0. Posso colocar esse médio igual a 0 aqui no meio da variável da definição? Pode, mas o que está acontecendo nessa condição quando a gente coloca a média aqui declarada agora? Fica um pouco confusa, né? Então, o ideal é que vocês coloquem esse médio igual a 0 aqui em cima. Ó. Vocês podem colocar notas 5, vírgula, né? Vírgula, e aí eu vou lá e crio aqui, ao invés de colocar a média aqui, deixo a média igual a 0 aqui, ponto e vírgula. Seria eu colocar aqui na frentezinha. Então, depois eu vou fazer, ó, for, agora eu vou pegar. Quantas casas o meu vetor tem? Tem 5. Então, eu vou repetir o mesmo for, ó. Peguei esse for aqui de cima e joguei aqui embaixo, mesmo for. E aí, vou fazer média, que é o valor que eu quero, é igual a média. Média começa com 0, então vai ser 0 no início, mais notas I. Então, o que eu vou fazer? O I não varia de 0 até 5, então eu vou varrer todas as casas daquele número. Quando eu varrer todas as casas, o que eu vou estar fazendo? Vou estar somando a média com a casa 1, casa 2, casa 3, casa 4, casa 5. Somei todas as casas, que é o conceito de média. Tenho o valor de média já fixo. O que eu vou ter depois? Média igual a média dividida por 5. Se o meu for aqui está sem chaves, né, que é o comum, a gente já está acostumado com for com chave, né, onde a gente vai lá, executa o comando e depois a gente sai da chave. Quando o for é dado aqui, por exemplo, assim, ó, sem chave, o que é executado nesse caso? Eu só executo a linha de baixo e fico nessa linha de baixo executando. E depois que acaba, ele vai para a linha mais inferior. Quando eu não colocar chaves, como é o caso que está aqui no for, você só vai executar a linha de baixo, N vezes, tá? No caso aí que são 5 vezes. Depois, por último, quando você terminar a execução, você pula aqui para a média. Não é porque está sem chaves que ele não vai deixar, que ele vai executar tudo isso aqui, ó. Ele só executa essa linha de cá, quando eu tiro essas chaves aqui. Tá? Aí vem aqui, coloco média, média é igual a média dividido por 5. E depois o que eu faço? Um novo for, onde? O que eu vou ter? Se o if, se o if,
Se essas notas forem maiores do que a média, ou seja, eu vou varrer o vetor novamente, procurando todas as notas que são maiores do que a média que eu acabei de encontrar no for de cima. Eu vou lá e dou um printf nessas notas que são maiores. Aí, da mesma forma que a gente tinha o for lá em cima, se eu executar o comando if sem a chave e der a indentação aqui um pouquinho para dentro, do jeito que está aqui, der um tabzinho, né? Ele vai executar só o que está dentro daquele comando, só uma linha. Tá? Para eu executar 2 linhas, eu preciso das chaves. Ah, professor, eu quero usar chaves. Posso? Deve. É legal vocês utilizarem as chaves sempre para a gente não se confundir. O jeito que está aqui é só para poder caber nos slides e não pular para a linha de baixo para a gente ter um fluxo contínuo, né? Então, faço aqui a execução, mando imprimir as notas e no final tem aqui um return de 0, que é justamente o fecho do programa, onde fecha a chave depois lá do return de 0 a gente consegue executar. Agora, qual que é a facilidade de trabalhar com o vetor dessa forma? Olha, se eu tivesse trabalhando aí, não com 5 números, né? Não com 5 notas, se agora eu estivesse trabalhando com 100, eu ia precisar de manipular esse sistema de novo só em alguns pontos, porque para 5 notas ele é feito assim. Para eu calcular a média agora de 100 notas, como que eu faço? É só trocar no lugar do 5 eu colocar o valor de 100. E aí ele está fazendo aí a média de 100 notas. Ah, eu quero fazer com 200. Vai fazer a média só substituindo ali por 200. Então, a facilidade de se utilizar o vetor para a gente, principalmente nesse segmento, é que quando você utiliza o princípio de fazer vetor, faz um cálculo aí de um vetor qualquer, de sistemas com vetores, vocês vão ter a facilidade de abrir um programa, executar ele, e aí depois, quando vocês criarem e executarem esse programa, vocês vão conseguir manipular ele para poder chegar ao bem que vocês precisam, né? Fazer alguma condição que vocês, de fato, precisam para trabalhar em algum segmento. Então, o vetor é legal para isso. Ó. Se ao invés de 100, de 5 forem 100 alunos, basta substituir 5 por 100 que o programa vai funcionar normalmente, né? A diferença agora é que eu vou ter que digitar lá 100 notas, né? Também na hora do primeiro for lá, vou ter que digitar 100 notas. Aí depois ele vai processar tudo sozinho também. Beleza? Eu vou pedir depois para vocês, com esse material da aula, né? Vocês pegarem e fazerem esses slides aqui. Eu estou indo com o conteúdo, estou passando conteúdo do for, estou fazendo essa revisão geral, galera, porque eu vi, muitas pessoas me pediram para eu fazer esse conteúdo um pouquinho direcionado como se os alunos tivessem tido dificuldade e tudo mais nos períodos passados. Aqueles alunos que já sabem disso, está tudo bem, pode até me chamar no privado e falar, professor, esse conteúdo já está de boa para mim, vai me mandando outro material e tal, tem como você me ajudar com outra questão. Vocês podem se sentir à vontade quanto a isso. O objetivo é conseguir fazer um nivelamento de geral, né? Conseguir trabalhar isso aí para deixar todo mundo nivelado, até mesmo para o segundo bimestre a gente ter um outro conteúdo mais a fundo e vocês não terem prejuízo nenhum com isso. Então, por isso que a gente está vendo vetores e matrizes tudo de novo com vocês, né? Porque, querendo ou não sei como vocês foram para eu poder cobrar lá na frente. Esse segundo exercício, deixa eu ver. Um array de A igual a 5 números inteiros e forma um algoritmo que determina o maior número desse array, o maior número desse vetor. Vou lá e crio um inteiro i, né? O A aqui, eu já dei uma opção para o A vale 3, 8, 2, 5, 51 e 45. O que quer dizer isso aqui que a gente tem na definição aí? Que eu já preenchi as casas desse vetor. Se eu não quisesse fazer assim, como que eu faria? Criaria um for, aí dentro desse for, eu ia pegar e iria pedir para ele indicar a posição de cada elemento da posição A, né, do elemento A na posição I. E aí vocês iriam preencher essas casas do A aqui, ó. Então eu criei um vetor agora, onde esse vetor tem 5 casas, e eu já preenchi as casas desse vetor. O meu objetivo para um array de 5 números inteiros, formular um algoritmo que determine o maior número desse array. Então, faço um for, indo de igual a 1 até igual a 5, e mais. E aí, olha o que eu vou fazer aqui nesse caso. No primeiro caso, eu chamei aqui, MA, dizendo a primeira casa do vetor. Então, vamos imaginar que a primeira casa do vetor aqui está valendo quanto? O 3, né? Que está aqui descrito no lado. Então, MA igual a 3. O I começa sempre de 0, né? E aí eu vou fazer essa verificação aqui, ó. Se MA for menor do que AI, ou seja, todas as casas do vetor estão aqui. Eu comecei do I igual a 1. O I igual a 1 já é a segunda casa do meu vetor.
né? Se o MA for menor do que a próxima casa do vetor, o que você vai fazer? O MA vai receber aquela casa, aquele valor da casa, né? Porque eu quero encontrar o menor valor, o maior valor, perdão. Então, se o MA for menor, o que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou atualizar ele com o valor do A na posição I. E aí a gente vai fazendo isso juntos. Ó. No primeiro caso, a gente falou, ó, MA igual a 3, o I igual a 0 e o A tem as 5 casas. O MA, que é igual a 3, é menor do que o A na posição 1. O A na posição 1, ó, A posição 1 é 18. O MA é menor do que isso? É. Então, faz agora o MA valer A na posição I. A posição I atual é de quanto? 1. Então, MA vai valer o próprio AI. Depois a gente vai rodar mais uma vez o loop. Quando eu vou rodar mais uma vez, o I vai passar a valer 2. Porque ele tem no começo vale 1 aqui, né? E aí, quando ele passar a valer 2, o I está valendo 2. E aí, se eu acessar a posição A, I, ou seja, o A na posição 2, ele vale 2. Eu vou fazer a pergunta. MA é menor do que AI? O MA atual é 18. 18 é menor do que 2? Não. Então, mantém sendo 18. Não fiz nenhuma alteração. MA está valendo 18. Aí eu vou rodar de novo. O I agora está valendo 3. Vou olhar para a terceira casa, né? O I está valendo 3, vou olhar para terceiro, o A na posição 3 e vou ver quanto que vale o A na posição 3. Vale 51. Então, se ele vale 51, eu vou comparar. MA, que vale 18, é menor do que o A na posição 3? Ele é menor. Então, o que eu faço? Eu pego o MA, que vale 18, e faço ele valer agora o próprio 51. E aí o MA agora passa a valer 51. 51 foi atualizado aqui. E aí a gente vai para o próximo. Agora o I vai valer 4. Aí eu vou olhar. O I vale 4. Qual que é o valor de A, I? Ou seja, qual que é o valor de A na posição no índice 4? A no índice 4 vale 45. Você vai verificar. MA, quanto que vale o MA? 51. 51 é menor do que AI? Quanto que está valendo AI na posição 4? 45. 51 é menor que 45? Não. Se não é menor, sai desse if, volta, faz com que o for acrescente uma unidade. Então, o for agora está valendo 5, né? E aí eu vou verificar. 5 é menor do que 5? Não, 5 é igual a 5. Então, faz o quê? Não entra nesse laço e vai lá e imprime o maior valor entre esses elementos. Se a gente fosse fazer, galera, um cálculo para poder determinar o maior valor de 5 elementos na mão, vocês iam ver que ia dar muito mais trabalho. Tentem fazer depois aí na casa de vocês, utilizando o vetor, por exemplo, um cálculo para vocês fazerem com 10 vetores, né? 10 casas. Qual que vai ser a mudança? Você vai vir aqui e mudar aqui para 10, aqui para 9 e o resto vai ficar igual. Se a gente fosse fazer manual sem vetor, tentar achar o maior número de 10 números digitados pelo usuário, a gente ia ficar um tempão digitando, porque ia ter que ter if, se o primeiro for maior que o segundo, maior que o terceiro, maior que o quarto, maior que o quinto, até o 10º, ele é o maior. Se não, se o primeiro não for maior, pode ser o segundo. Aí vocês iam lá e fazer. Se não, se o segundo nem o primeiro é maior, é o terceiro. Aí vocês iam ter que fazer todas as condições possíveis. Com essa utilização do vetor, com essa utilização aqui que a gente vai ter de chamada do vetor contínuo, a gente vai ter facilidade maior para poder conseguir executar esse tipo de situação. Então, você pode fazer atribuições de arrays inteiros apenas das suas posições individualmente. Eu posso vir aqui também e chamar essas posições diretas, como a gente tinha feito no caso anterior, colocar aqui o V1 igual int V1 5. Esse aqui é um vetor onde eu já coloquei os números. Esse aqui é um vetor onde eu não coloquei nenhum número. Mas se eu fizer V1 igual a V, o que eu estou fazendo? Estou igualando todas as casas de V igual a V1. Então, agora o V1 vai ter lá nas casas 1, composto dentro das casas dele, né? Os números 1, 2, 3, 4, 5, como o próprio vetor V. Para eu igualar os dois vetores, eles têm que ter a mesma quantidade de casas, tá? Então, se V1 tem a mesma quantidade de casas que V2, V3, V4, a quantidade de elementos que eu tiver, vocês podem igualar.
Depois, se eu fizer aqui um for, né, pedindo aí para poder fazer um igual ao outro, isso também esse aqui vai ter que ser executado direto e aí a gente vai ter essa execução. No primeiro caso aqui, onde está descrito como errado, quando eu vou incluir esses elementos aqui para poder falar que V1 igual a V, se eu estivesse trabalhando com uma variável apenas V, como é o caso que a gente já tinha, eu estaria fazendo a atribuição do valor de V, né? Se eu agora vou pegar o índice que eu vou estar trabalhando, ou seja, o índice que eu vou ter que colocar para o vetor, eu preciso de varrer todos os índices para aquela casa. Se isso aqui fosse uma variável simples, né? Como aqui está dizendo aqui, ó, errado para esse caso, se aqui fosse V1 e V1. Tirei aqui essas aspas de 5 e 5. Fiz V1 igual a V, não tem problema nenhum. As casas seriam copiadas, como a gente acabou de falar. Coloquei um vetor entre parênteses ali, entre chaves, ou seja, é uma representação de vetor. Agora, cada casa vai ter que ser igual individualmente. Tá? Para eu conseguir determinar isso, eu teria que colocar em chaves, que é o que é feito aqui. Ó. Eu vou varrer todo o meu vetor e para cada casa de V1, eu vou igualar a casa na posição de V. Então, se eu executasse isso aqui, ia dar errinho nessa parte aqui, mas se a gente faz a segunda parte aqui, a gente não vai ter problema nenhum. Então, qual que é a ideia que a gente precisa de lembrar e não esquecer disso aqui? Se você estiver trabalhando com vetor, você vai ter a facilidade de acessar uma variável e essa variável é como se fosse uma lista, né? Ela puxa várias outras variáveis que estão na lateral dela, no lado dela. Então, esse array para a gente é como se fosse uma lista. Agora, quando eu estou criando esses elementos, eu posso também determinar, e aí eu vou deixar como tarefa para vocês brincarem, né? Ao invés de ter um vetor, eu posso ter também uma matriz, onde para cada linha de um vetor eu tenho N colunas. Ó, na primeira linha aqui é um vetor, nessa segunda linha eu teria o segundo vetor, nessa terceira linha o terceiro vetor e assim por diante. Então, se eu estiver trabalhando com vetor, é uma única casa, dada aqui como sendo assim, ó, como a gente fez, uma única casa de V, e aqui eu vou ter 5 posições. Se eu estiver trabalhando com matriz, a primeira posição é a quantidade de linhas, e a segunda posição é a quantidade de colunas. E aí, para eu acessar a posição aqui, agora eu vou ter que trabalhar com uma variável I, que vai me dar a quantidade de linhas, né, o número da linha, e uma variável J, que vai me dar o número de colunas. Então, assim, vou deixar para vocês essa curiosidade aqui para aqueles que já fazem, já começar a manipular matrizes e vetores, mas para quem já usa vetor, pegar e retomar os exercícios e fazer leitura de vetor, utilizar os vetores para poder fazer essas manipulações, utilizar o while, do while, utilizar o for, porque aí no sábado, quando a gente entrar, a gente já vai fazer os exercícios de vetores, tá? No sábado a gente vai utilizar para poder fazer exercício e nas terças, quando a gente vai trabalhando com esse conteúdo assim, a gente usa para poder discutir a matéria como a gente está fazendo agora. Porque aí dá um tempo de vocês fazerem exercício e no sábado a gente utiliza para tirar a dúvida. Porque, principalmente algoritmo, na hora que a gente vai fazer um exercício, a gente consegue tomar o tempo gigante da aula, porque a gente tem que fazer passo a passo para vocês não perderem a lógica, né? O ideal aqui é que a gente tenha a lógica. Então, faz no papel, faz no computador, faz no papel, faz no computador. Como a gente não tem como estar perto e ali fazendo no quadro, a gente utiliza esse papel aqui. Para poder suprir esse tempo maior que a gente acaba gastando, eu vou abrir esse horário no sábado para vocês tirarem dúvidas. Beleza? Tá tranquilo? Joinha? Não? Joinha. Então, eu preciso de... Que horas vai ser sábado? Sábado? Estou escutando. Isso. Vocês têm alguma aula marcada para o sábado às 15 horas? Como é que tá? 15 não, 17 horas? Não, para mim não. Então, vou fazer isso aí. Vou propor lá no grupo a hora 17 horas. Se tiver alguém que 17 horas não pode, poder sugerir um horário mais, eu queria pelo menos ser um pouquinho, não deixar para ser às 20 horas, por exemplo, porque sábado é o único dia que eu vou conseguir dormir cedo, né? Então, até no máximo 20 horas, de 5 da tarde até as 20 horas, qualquer horário que vocês proporem aí tá legal. Então, vou propor 5 horas da tarde, se vocês alterarem aí, vocês falam lá no grupo. Professor, tem como ser um pouquinho mais tarde? Se começar às 6 horas? Aí beleza. 5, 6 ou 6h30 tá legal pra gente finalizar no máximo aí às 8 no sábado. Tá? Beleza. Então, Beleza. Se tiver mudança, no sábado, 5 horas eu vou estar lá. Pode falar. Você gravou? Você vai colocar o link lá no grupo?
Ó, eu gravei até a parte que a gente, começando lá na parte onde a gente, né? Tá bom? Mas eu vou, quando eu terminar aqui, eu já vou emendar com outra aula. Aí depois, quando der 10h10 mais ou menos, eu fecho e mando para vocês o link. Beleza? Beleza. Então, beleza, galera. Eu vou fechar aqui que eu já começo outra aula direto. E aí, qualquer dúvida que vocês tenham, vocês juntam lá e jogam lá no chat, lá no grupo. E aí, esse material a gente fecha e faz a aula no sábado aí para poder conseguir fazer mais exercício. Valeu, pessoal. Boa Beleza. noite aí. Valeu. Valeu. Boa noite. Vou Boa ter que noite. correr que eu dou aula agora. Valeu, boa noite. Tchau. Boa noite. Eu posso ficar nesse aqui, Ana? Eu vou fechar.